Boa tarde a todos. Nós, a Builders, é uma empresa dedicada ao conceito só da Passive House e desenvolvemos algumas técnicas para corrigir as necessidades que existiam, como é o caso das janelas da ligação à envolvente opaca. Uma das coisas que trazemos hoje é que criamos um sistema de forma a que seja possível localizar o pré-ar na parte da renovação. Ter aqui o gelo para apagar o microfone. E o que é que nós criamos? No pré-ar em si existia alguma complexidade, no caso de uma renovação onde os azulejos fossem viúva lamega ou outros, ou não se pudessem tirar. Nós acoplámos o pré-ar, por exemplo, na janela, e ao acoplarmos o pré-ar à janela tínhamos a situação, como é que vamos resolver esta parte? Resolvemos a partir já de umas peças que a Guilherme tinha, mas fazemos à cor a qualquer ralo. E dessa forma garantimos, quando a peça estiver aqui, que corrigimos esta parte do pré-ar, aumentando o perímetro da janela. E garantimos que a janela, em todo o seu perímetro, tem o pré-ar e corrigimos ela. Ela leva uma correção de forma híbrida, que eu já vos passo a mostrar. Não é preciso. Nós podemos corrigir de duas formas, ou com a fita, ou de uma forma híbrida. Neste caso, se usarmos aquela solução, corrigimos de uma forma híbrida. Através de um barramento, garantimos a estanquidade ao ar. E o que nos permite aqui é, em renovação, aplicar todos esses produtos. Percebemos que a janela tinha alguns problemas também para corrigir. Outro da situação a corrigir era aquilo que fecha o vidro em relação ao ar. Tudo isto serão valores específicos que a janela tem. Não só aplicar o pré-ar, mas sim corrigir aqui em todo o valor por si. E o que é que fizemos? Corrigimos a janela desde o início no que toca à envolvente opaca com os pré-ares, seja isto, seja Nixon, Green, e temos sempre a facilidade de cortar o pré-ar. Aqui, por exemplo, tivemos que dar 2, 3 mm com um pré-ar e ele corta-se com discos próprios e vamos corrigindo a janela até chegar ao seu interior. Primeira parte, no pré-ar exterior, cortamos o primeiro PSI, passamos a uma ponte térmica logo direta negativa, depois vamos corrigir a segunda ponte térmica no espaçador do vidro, com o Ormage e baixamos aqui realmente o valor, aqui, e depois a terceira ponte térmica que existe dentro de uma janela. É assim, as janelas não são perfeitas, as pontes térmicas existem, são precisas serem corrigidas. Há países que já obrigam esta correção, como por exemplo no Canadá, devido à pressão atmosférica, e onde no final as fitas de estanquidade ao ar, onde são aplicadas as fitas de estanquidade ao ar. Há uma particularidade, a fita de estanquidade ao ar não é só estanque ao ar e à chuva batente. A fita ajuda também a combater tudo o que são ruídos aéreos. Ela isola aquela parte na envolvente opaca e a partir daí resolve-se um problema dos ruídos aéreos. Cada vez mais é obrigatória a instalação de uma janela com alguma eficiência, sabendo que 35% da energia se perde para janelas, os estudos são das faculdades e todos os dias mostram o que se perde na janela. Vocês verem, isto é o caso de uma instalação em túnel, onde está aqui o perímetro do ar, todo ele foi selado, e ao ser selado, depois é feita a estanquidade. Temos aqui uma janela que podemos mostrar. Qualquer pré-ar poderá ser feito de qualquer forma geométrica, dependendo do perfil da janela. Isto é um exemplo de uma janela, onde temos todo o perímetro, temos um pré-ar em baixo, temos a correção de uma celeira, temos a fita da estanquidade ao ar e a janela no seu perímetro. A partir do momento que é corrigido o vidro, que é a parte mais importante que toda a gente esquece, é que não é só no pré-ar que se vai na ponte térmica. E a ponte térmica aqui passa a ser expressiva. Eu não quero dizer em erro, mas, por exemplo, o Vilaça da Sodal uma vez mostrava, corrigindo o vidro, pode-se passar de 1.2 a 1.0. E é verdade, facilmente se corrige. Poderemos dizer, atualmente em Portugal, somos a única empresa que instala uma janela. E a dizer que instala uma janela, porquê? Se vocês forem ver todos os cálculos, todos eles estão com pré-ar. Alguns deles estão com algumas correções, mas nenhuma delas estava corrigida
na sua plenitude, em 100%. E o que nós pegamos, visto que dedicamos só mesmo ao conceito da Passive House, basicamente é o nosso core, pegar em projetos, optimizá-los, corrigir ali a térmica. Está aqui alguns dos técnicos que já trabalharam connosco, aqui, como o Edgar e outros, onde já se instalou janelas, e nota-se a diferença. O Gil também é arquiteto e num projeto Passive House, que depois vocês podem ver amanhã. Eu não mostrei aqui os projetos para mostrar de uns e não mostrar de outros, e podem ver em mais detalhe, e depois irão ver a estanquidade, a forma como se foi instalada as janelas. O que é engraçado no projeto é que há lá um fenómeno, e amanhã vão ver que se dá, basicamente só depois da janela instalada já se consegue perceber esse fenómeno. E cada vez mais temos que ter o cuidado de corrigir os pontos singulares. Diz que a janela deve trabalhar na camada de isolamento, é verdade, mas há um erro. A janela pode trabalhar em qualquer camada de isolamento, não quer dizer que a camada de isolamento na envolvente opaca seja aquela que passa à direita pela fachada. Ela pode dobrar a uma ombreira e a janela pode trabalhar em aplique exterior, em aplique interior ou em túnel, ou na camada interior, e aí seguir sempre. O que é que faz o pré-ar? Basicamente os pré-ares aumentam o perímetro da superfície onde o vulgo capoto, o ETIX, vai tocar. Porque se nós vemos com um lambda de um valor diferente, eu costumo dizer que a térmica é fácil de explicar. E os pontos térmicos é ter um casaco para andar de moto e umas mais luvas. A luva, quando não sela com o casaco, passa-se ali frio e ali tem-se uma ponte térmica. E hoje, cada vez mais, toda a gente esqueceu das janelas. Mas são a parte não só que compõem a casa, como são a parte que precisam de maior correção. Porque é um volume grande que se paga, é um valor exorbitante, que muitas vezes em caixilharia tem certos vãos e ninguém tem cuidado no controle solar, na proteção solar, porque toda a gente pensa que o vidro, tendo um controle solar, poderá receber incidência. É um mito. Os vidros não são para estar expostos ao sol consecutivamente, são para receber aquelas horas na necessidade que se precisa dos ganhos térmicos. E basicamente, nas janelas é tudo isto. Nós podemos construir os pré-ares. O black é mais eficiente termicamente, mas pouco, e o green é mais resistente à compressão. Eles aguentam, o black 69 kg por centímetro quadrado e o green aguenta 89 kg por centímetro quadrado. Poderão ser feitos de formas diferentes. Aqui está um em branco. Nós estamos a tentar criar uma fórmula onde o branco, com as suas resinas, também já consiga ter alguma resistência, mas basicamente isto foi de um perfil de correr. Outros dos mitos é: pode-se corrigir uma janela de correr, não é por ser uma janela de correr. Imaginem, não é por não passar um teste de estanquidade ao ar que deixa de ser uma janela. É preciso se corrigir ela e pode-se atingir ali alguns valores interessantes. Há sistemas, poderá uma casa não dar 0.6, mas nem todas as casas têm que dar 0.6. Há casas que podem dar 1.2, 1.3, 1.4 e estão em valores. E há sistemas já desenvolvidos noutros países, no caso da renovação, que deixam casas chegar a um valor do teste de estanquidade ao ar de 1.8. Basicamente, 1.6 a 1.0 é o tamanho de uma folha A4. E se uma casa tiver um nível de infiltração assim, já não estamos muito mal. Isto é um grande corte, temos o piso radiante, a ventilação a duplo fluxo, mas o nosso maior foco do pré-ar, das janelas, o desenvolvimento da seleção. Casa a casa a seleção é estudada. Eu costumo brincar que nós, na parte da janela, fazemos um trabalho de alfaiate, e é verdade. Desde a concepção, do cálculo da térmica, muitas vezes dizer ao próprio arquiteto, e atenção ao controle solar da necessidade do vidro, porque há vãos ali voltar desapoente, arranjar forma de se corrigir a janela, e vá lá, uma grande parte dos que nós fazemos é esta parte dos pré-ares, fornecimento e aplicação em obra. Nós começamos de início ao fim, uma expressão que os franceses costumam dizer, que é executar uma coisa de A a Z, e nós basicamente executamos isto de A a Z, de início ao fim. Parte dos pré-ares e das instalações que nós fazemos. Está feito já. Portanto, se tiverem questões, aproveitem que está Se tiver algumas questões, aproveitem para perguntar, para pôr uma dúvida.
Não há o projeto perfeito, há sempre questões. Aproveitem para pôr alguma questão. O Google de instalações Não. das janelas. Não. Estão à vontade para perguntar uma questão. Tudo pode ser desenvolvido, pode-se aplicar inclusive na renovação, como eu já disse no início. Basta-se pensar na técnica como se quer instalar a janela. Pode-se cortar uma pedra. Tivemos uma situação aí numa obra que quem fiscalizou foi o Edgar, onde as janelas eram em madeira e depois quando saíram as janelas é que vimos a solução que se podia fazer. Basicamente o que nós fizemos foi levar os pré-ares em bruto e depois fazer um trabalho de alfaiate no sítio. Cortar eles e adaptar ao que estava lá existente. Havia tacos de madeira e outras soluções. E o que é interessante nesse processo é que depois das janelas instaladas, da estanquidade ao ar, a casa muda a temperatura. Estamos a falar de uma casa praticamente sem isolamento. Ou nenhum, acho eu. Ou não tem. O Edgar pode dizer que ele teve com os projetos daquele. E uma casa sem isolamento muda a temperatura, o que é impressionante. Se algum de vocês, em algum projeto ou alguma parte mais técnica queiram explicar, dá sempre para fazer. Na parte da celeira dá sempre para dividir em dois e fazer, vá lá, porque as celeiras nos conceitos passivos são figurativos. É preciso perceber-se isso. Porque quando se vê na parte das janelas há um nome que se dá em alemão que é o Fensterbank, que é criar ali, vá lá, um receptáculo onde toda essa impermeabilização é feita, depois leva-se só um isolamento por cima, de forma a chegar ao pré-ar, e nessa forma contornamos a chamada regra do lápis até à volta da janela, garantimos que anulamos ali a ponte térmica e depois será uma celeira normalmente metálica ou pode ser em pedra ou noutro material. Basta que essa parte esteja impermeabilizada. E basicamente, se algum de vocês tiver alguma questão, pode perguntar sobre a forma de instalação, a técnica, o pré-ar, as fitas, a forma de garantir a estanquidade. A estanquidade convém sempre pôr fitas por dentro e por fora. Normalmente, a fazer o teste de estanquidade ao ar, ele faz insuflação e faz extração. E convém sempre ter as fitas nas duas posições. Depois há formas melhores, outras piores de adaptar, mas hoje, basicamente, posso dizer que num teste de estanquidade ao ar, numa má instalação de umas janelas, nós estivemos a medir e víamos que só uma janela perdia 50 metros cúbicos hora. O que é surreal, estarmos a pagar sistemas de aquecimento e de arrefecimento e depois termos ou o sistema das janelas ou a própria casa toda rota, porque uma casa não pode dar um valor de teste de estanquidade ao ar 3, 4, é surreal, quer dizer que há ali uma janela, se calhar 2 metros quadrados, que todo o frio sai, e todo o calor sai e todo o frio entra. E cada vez mais, e atualmente a legislação 101D diz isso, o arquiteto é responsável pelo envolvente opaco e pelos envidraçados, e nessa linha tem que ter um cuidado enorme. E ter o cuidado não chega só a ir buscar a lâmpada dos materiais, os lâmpadas são fáceis de ir buscar, qualquer ficha técnica tem, é preciso resolver a ponte térmica. E passando ela à negativa, deixa de haver ponte térmica. Nestas situações, e é isso que o pré-ar faz, vai ampliar o perímetro da janela de forma a receber a camada de isolamento. Neste caso o Ethics pode ser outro isolamento, diz que garante o lambda, ou lamineral, ou mesmo numa fachada ventilada, não quer dizer que não possa ter aqui a camada de isolamento e que ela não fique aqui e que faça o que tem a fazer, desde que fique estanque ao ar e à chuva e a janela está corrigida. Aproveito e deixo-vos para alguma questão, alguma pergunta, podem perguntar. Diga. Numa situação de uma casa em pedra, por exemplo, para fazer a recuperação, mas que se queira deixar a pedra à vista e vai-se fazer o isolamento todo por dentro, ou em betão, basicamente é a mesma situação, como é que eu consigo aí esta... Faz sempre a mesma coisa, vocês aplicar a janela em túnel, ok? Ou em aplique interior. Há dois sistemas de isolar uma casa, ETICS ou ITICS. O ETICS é pelo exterior, o ITICS é pelo interior e tudo desenvolve-se igual. Você vai corrigir igual, vai pôr sempre a janela na camada do isolamento. Sim, eu estou a falar aquela parte entre a pedra e a pedra é pior porque normalmente é rugosa. Como é que eu consigo ali as nessa parte, né, por exemplo, para já vai esconder a pedra. Se vai isolar, vai esconder a pedra. Pode recar aquela parte e acertar aquela parte, para depois encostar o pré-ar. Mas a questão era de não fazer isso. Mas qual é o interesse se vai esconder a pedra? Não, eu não vou esconder a pedra. A pedra é para ficar à vista. Pelo interior ou pelo exterior? Pelo exterior. Se fica à vista pelo exterior, você quer pôr em aplique pelo interior, certo? Certo. Se mete em aplique pelo interior, não vai ver a pedra pelo interior. Não, pelo interior não. Pode fazer um quadro em reboco pelo interior. Sim. E aplica o pré-ar. Ok.
Ok. e ele fica dentro da camada do isolamento. Está a perceber? Ou pode cortar aquela pedra, o interesse aqui é meter sempre isto na camada do isolamento. Quer ele dê a volta em túnel, é adaptar à situação. Está a perceber? Seja a casa em pedra, que não, porque no peitoril vai ter que impermeabilizar. Sim. Tem que arranjar uma solução ali para o peitoril. Então, se fizer o sistema ETICS ou ETICS, inclusive no Enerfit, poderá fazer uma Pasivalse com o sistema ETICS. Não quer dizer, é assim, a regra do lápis não é obrigatória ser posterior. Nos conceitos todos, quer na RT, quer na BBC, na Energy, quer na Pasivalse, eu poderia isolar pelo interior. Nada me impede, desde que eu chegue àqueles parâmetros, àqueles valores, eu deixo santidade ao ar, aí terá outros cuidados, como a barreira para vapor, e terá que seguir esse processo. Inclusive, o melhor será pôr uma barreira logo contra a pedra, de forma a garantir a estabilidade ao ar ali. Depois é que faz as camadas do isolamento e o que tiver a fazer. A janela será sempre instalada da mesma forma. Não sei se alguém tem mais alguma questão, pode perguntar. Se não existe, até à próxima. Obrigado.